Boa tarde, amigos. Sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Fiquei sabendo há pouco tempo que o primeiro gráfico, editor e livreiro brasileiro era negro, Francisco de Paula Brito. Quando a gente pensa nos primórdios da indústria editorial no Brasil, a gente lembra logo de José Olímpio. Tudo bem, José Olímpio tem um super valor. Inclusive, há algum tempo atrás, teve uma exposição dentro de uma Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro sobre ele. Era um espaço todo fechado, ambientado como se fosse a livraria dele, e tinha fotos antigas dos grandes escritores, as pessoas que frequentavam, aqueles que ele publicava, trechos de livros, fotografias de originais escritos à mão pelos escritores, uma coisa linda. E os editores da Sextante, da grande editora Sextante, que publica livros de young adult, de autoajuda, são netos do José Olímpio. E estão aí trabalhando aqui junto da gente. O Marcos Pereira, neto dele, é dono da editora Sextante e presidente do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Mas se a gente for pensar no primeiro editor mesmo, foi Francisco de Paula Brito. Ele era um homem livre, o pai dele foi escravo até os 6 anos de idade. E ele investiu em gráfica. Ele foi o primeiro a produzir na gráfica os documentos do Império, na época de Dom Pedro II. Ele foi muito ligado a Dom Pedro II. Ele ampliou o parque gráfico dele bastante graças a essa relação com o Império. Ele também importou máquinas da Europa e ele, durante 30 anos, foi um grande gráfico, editor e livreiro. Ele deu o primeiro emprego a Machado de Assis como revisor tipográfico. Francisco de Paula Brito, ele começou trabalhando numa gráfica de franceses. Ele aprendeu tudo ali e aí ele comprou um pequeno prelo de madeira para ele, onde ele começou a produzir jornais. Foi daí que isso foi crescendo. É curioso que, apesar dele ser negro e liberto, ele era um escravagista também. Eu acho que ele sofria a influência do pessoal ligado a Dom Pedro II e, apesar de já ter havido a abolição da escravidão, ainda rolava o tráfico de escravos por baixo dos panos, escondido, ainda se fazia isso. E dizem que ele usava mão de obra escrava. Tudo isso está numa biografia escrita pelo professor de História da Unicamp, o Rodrigo Camargo de Godoy, e é um trabalho bem extenso, muito detalhado, que vale a pena ser lido, mas tem também uma entrevista muito boa com o Rodrigo no jornal Nexo e está disponível na internet, pode-se ler e saber mais sobre o Francisco lá. Então eu recomendo que vocês comprem o livro e que vocês conheçam melhor a história do Francisco de Paula Brito, o primeiro editor, livreiro e gráfico brasileiro, que era negro. Muito obrigada!